Nós estamos falando de algumas características do que a Bíblia fala dos pastores. Então, nós falamos de pastores regenerados, falamos de pastores abandonados, solitários, mas eu quero também lembrar que existem na Bíblia pastores que são guardados, como o texto último que nós falamos sobre a experiência daquele homem que foi colocado através do telhado, do estuque, do teto lá da casa de Jesus, e ali ele foi colocado. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, Filipenses 2. Eu gosto dessa carta de Paulo, e uma das coisas que me faz gostar muito dessa carta é porque ela expressa muitos sentimentos. Muito sentimento. Eu diria que essa carta ela é uma carta que expressa muitos afetos, não só de Paulo, mas das pessoas com relação a Paulo. E Paulo ele toma como padrão os próprios afetos do Senhor Jesus. E, capítulo 2, versículo 5, ele coloca o nosso padrão. Ele fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se você tiver o capricho de contar quantas vezes ocorrem palavras nessa pequena carta, são 4 capítulos, palavras relacionadas a afetos, você vai ficar impressionado. São mais de 50 vezes, em 4 capítulos, ocorre uma palavra relacionada a afeto, sentimento, paixão, amor. Então é uma carta de muito afeto, muito afetuosa, de muitos sentimentos. E no versículo 19 em diante, Paulo está falando da relação que ele tinha, ou que ele não tinha não somente com Timóteo, mas fala também de Epafrodito, com os outros. E eu chamo essa porção aqui de uma porção cheia de confusão de sentimentos, correto? Muita confusão de sentimentos. Olha só, no versículo 19 ele apresenta Timóteo. Ele diz: eu estou querendo mandar Timóteo a vocês. E assim, porque eu não tenho de igual sentimento. No versículo 20. E aí no verso 19 fala do ânimo dele. E ele vai mandar Timóteo para que ele também esteja de bom ânimo, tendo ciência das coisas dos filipenses. E no verso 20 ele fala de Timóteo, que tinha um sentimento igual ao dele, correto? Então, depois você dá uma lida nessa carta e marque e sublinhe as palavras que se referem a sentimentos ou afetos, alguma forma de sentimento, seja alegria, tristeza. E aí no verso 21 ele fala assim: pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Agora, o que Paulo se refere, o que Paulo quer dizer quando ele fala de gente que busca o que é de Cristo e não o que é seu? O que Paulo quer dizer com isso? E nos versículos seguintes ele vai falar o que é buscar o que é de Cristo, que é exatamente buscar o interesse dos irmãos. Quando você busca o interesse dos irmãos, você está buscando aquilo que é de Jesus Cristo. Deu para entender, não? Jesus falando disso, que aquele que cuida de um dos seus pequeninos irmãos, cuida dele mesmo. Dá para entender? Será que eu estou conseguindo transmitir aqui alguma coisa? Quando você cuida de um dos pequeninos irmãos de Jesus, você está cuidando de quem? De Jesus. Quando você busca o interesse dos irmãos, está buscando o interesse de quem? Quando você não busca o interesse dos irmãos, está buscando o interesse de quem? O seu interesse. Agora eu pergunto: onde é que estão os pequeninos irmãos de Jesus? Olha para o lado. Olha para o lado. Aí estão os pequeninos irmãos de Jesus. Então são dessas pessoas que você precisa cuidar. Porque se você cuidar das pessoas que estão ao seu redor, você estará buscando os interesses de Cristo. É sério isso? Não? É muito sério. Se nós não cuidamos das pessoas a quem vemos, como é que nós cuidaremos daquele a quem não vemos?
Onde é que está Cristo? Onde é que está Cristo hoje? Olha do lado. Aí está Cristo. Amém? Aí está Cristo. Cuide dessas pessoas. E você está cuidando de Cristo. Porque esses aí são os pequeninos irmãos. Você vai dizer, Jamil, você está forçando na barra. Não, Paulo diz que se antes nós conhecíamos as pessoas segundo a carne, agora não é mais assim. Agora nós os vemos segundo Cristo. E aí está. Cuide de pessoas, porque esse é o grande interesse de Deus. Cuidar de pessoas. Com algumas experiências que eu passei, experiências muito tristes, algumas delas a ponto de irmãos que eu gerei, que eu cuidei, que eu ordenei, essas pessoas se voltaram contra mim e me convidaram para não ir mais nas reuniões delas. Me convidaram para eu não voltar mais. Foi assim. Passei uma fase extremamente difícil na minha vida. E eu aprendi algumas coisas. Uma delas foi que Jesus não morreu por uma visão. Jesus morreu por pessoas. E pessoas são mais importantes que visão. Aliás, a visão de Deus é gente. Essa é a visão de Deus. O negócio de Deus é gente, não é coisas, não é realizações, não são eventos, são pessoas. Por favor, interesse-se por pessoas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Amém? Olha só, vamos continuar aqui. Verso 22, mas bem sabeis qual a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Que coisa boa, não? De sorte que espero vos enviar, logo que tenha provido os meus negócios. Paulo diz assim, logo que Timóteo terminar de cuidar daquilo que é meu, eu vou mandar ele para cuidar daquilo que é de vocês. E aí, no verso 25, ele começa a falar de outro personagem que é Epafrodito. Interessante que a palavra Epafrodito significa o adorador de Afrodite, ou um adorador da deusa Vênus. Sabia disso, no Epafrodito? Não se preocupe com o que as pessoas mostram, não se preocupe com a aparência, com o externo. Correto? Paulo não se preocupou com isso. Paulo não se preocupou com isso. A gente se preocupa com muita coisa que não tem nada a ver. Ele deveria chegar para esse homem e falar assim, troca de nome, porque esse nome não presta. Não, fica aí com esse nome mesmo, eu amo você do jeito que você é. Amém, queridos? Liçãozinha aqui de passagem. Julguei contudo enviar Epafrodito. Aí ele fala, meu irmão, cooperador e companheiro nos combates. Irmão, cooperador e companheiro. Só isso aqui dá para a gente conversar um bom tempo. Mas era assim que Paulo via. E vós enviado para prover as minhas necessidades. A igreja de Filipos enviou Epafrodito para cuidar de Paulo. Essa é uma igreja pastoral. Essa é uma igreja que tinha essa característica pastoral, que via o seu apóstolo e mandou alguém para cuidar dele. Amados, cuidem dos seus pastores. Algum amém? Ou estão com problema? Cuidem dos seus pastores. Agora, olha o verso 26, é isso aqui que eu chamo de confusão. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvidos que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Olha só, os filipenses ficaram sabendo que Epafrodito estava doente e ficaram preocupados. E o Epafrodito ficou preocupado com a preocupação deles. E aí Paulo mandou Epafrodito lá para acabar com a preocupação dos irmãos. E ele fala assim, é verdade, ele ficou doente, mas Deus teve misericórdia dele e não somente dele. Então Deus resolveu curar Epafrodito por minha causa, para que eu não ficasse consumido de excessiva tristeza. Então Paulo estava preocupado, Deus estava preocupado com Paulo e curou Epafrodito por causa de Paulo. Você vê aí a confusão de sentimentos e de afetos?
Você sabe como é que é o nome disso? Igreja. O nome disso aqui é igreja. É assim que vive igreja. Irmãos que se preocupam até com a preocupação dos outros. Está preocupado comigo? Não, você não pode ficar. Eu estou aqui, vim aqui para mostrar para você que eu estou bem. Olha só, estou bem. Para você não ficar preocupado comigo. Esse livro aqui mostra uma relação de amizade que havia entre essas pessoas. O nome disso é cuidado, é pastoreamento mútuo. E nós precisamos ser esse tipo de igreja. E aí você volta para o versículo 5 e diz o que? Versículo 5? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se você repara esse versículo 5, ele está dentro desse contexto. Até o versículo 4, ele está falando como viviam os filipenses. E aí ele coloca esse sentimento de Cristo como modelo de todos os relacionamentos. Porque foi assim que Cristo nos amou, se importando conosco, se dando por nós, e ele diz assim, é assim que a igreja deve ser. E aí Paulo coloca alguns exemplos de vida de igreja. Amém, queridos? Muito bem. Vamos caminhar um pouco mais. Existem duas características de Deus que me chamam muita atenção. Eu considero que são duas características básicas do Senhor. Uma delas é o coração paternal ou pastoral que ele tem. Coração pastoral. Deus tem uma atitude pastoral em relação a nós. Ele poderia ter uma atitude de juiz, poderia ter uma atitude de que qualquer outra coisa, mas tem uma atitude dele que me chama muita atenção. O capítulo Salmo 80, versículo 1, diz assim: tu que és pastor de Israel, dá ouvidos. Salmo 81. Tu que guias a José como a um rebanho, tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Aqui o salmista diz que Deus é o pastor de Israel. Essa é uma das características principais do nosso Deus. É verdade, ele é juiz, mas essa capacidade sua, essa característica de juiz, está sendo gerenciada, dominada por esse caráter pastoral do Senhor. Gênesis capítulo 49, verso 24, diz assim: o seu arco, porém, susteve-se forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Esse é o nosso pastor, o nosso Deus é o nosso pastor. Vocês se lembram do Salmo 23 que diz, primeiro versículo: o Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Isso aqui não foi escrito por Davi assim no momento que ele estava preparando um sermão para a igreja. Ele falou: vou pregar essa semana, sobre o que eu vou pregar? Aí ele senta lá, pega a sua chave bíblica e começa a pregar sobre isso. Não, ele estava no campo, e lá no campo ele começou a pensar no que ele fazia com o rebanho, como ele guiava o rebanho, como o rebanho estava com ele estava com o rebanho nos momentos de angústia, como ele levava o rebanho para águas tranquilas, para pastos verdejantes. E aí dá um clique nele e fala: puxa vida, é assim que Deus faz comigo. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele descobre isso, ele tem Deus como seu pastor. No capítulo 13 de Hebreus, verso 20, o escritor diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Eu poderia trazer para vocês aqui inúmeros textos que mostram esta característica de Deus como nosso pastor. E me parece, amados, que nós não aproveitamos muito disso. O que vocês acham? Ele é o nosso rei,
É verdade. Mas, amados, Ele é o nosso pastor. Ele cuida de nós. Ele faz conosco o que está escrito no Salmo 23. Ele prepara diante de nós uma mesa, mesmo na presença dos nossos adversários. E esse é um negócio muito sério, porque quando a gente está com o inimigo à volta, a gente não come direito. Mas mesmo com o inimigo à volta, Ele nos dá tranquilidade para comer na presença desses inimigos. O vale da sombra da morte, Ele está com a gente, por isso a gente não teme mal algum. A vara dele dói. Você já apanhou de Deus, não? Já apanhou? Poucos. Irmão, você está precisando apanhar de Deus. Porque Deus corrige ao filho que ama. Vou perguntar de novo, você já apanhou de Deus? Quem já apanhou de Deus? Bom, vocês me preocuparam. É bom apanhar de Deus? Sim ou não? É bom e ruim, né? É bom e ruim. É ruim, mas é bom, né? Porque você percebe na vara a boa e santa mão do Senhor. Você percebe, você fala: Jesus, eu não sou largado por aí, eu não sou um filho sem pai, tem quem me corrija. A vara me consola. Por que me consola? Porque eu sei que não estou largado. Eu sei que para mim tem jeito, porque Deus dá jeito em mim. Amém? A vara e o cajado são os dois principais instrumentos do pastor. A vara para mim, o cajado para me puxar, e a vara para me manter no caminho. A vara, ela tinha uma ponta muito fina que batia principalmente no lado do rosto da ovelha. Não era no pelo, não, porque o pelo não dói. Então a ovelha ia para cá, batia no lado do rosto, e a ovelha voltava para o caminho. Ou quando estava longe, ele virava a vara e jogava aquela ponta rombuda. Isso consola a gente. Consola a gente. Então, apanhar do Senhor é a melhor coisa que pode acontecer conosco. Muito bem, deixa eu caminhar um pouquinho mais com vocês. Existe outra característica que me chama muita atenção em Deus, que é a sua paternidade. Coração pastoral e a sua paternidade. Eu creio que essa é uma das coisas que falta hoje na vida da igreja. Falta pastores, mas faltam pastores com coração de pais. Por favor, não estou falando de paternalismo, estou falando de paternidade. Eu não estou falando de um tipo de relação onde se extrapola o bom senso, se perde a noção do que é certo em favor de um cuidado que tenta proteger as pessoas de sofrimento e tenta dar para as pessoas tudo o que elas pedem. Isso é paternalismo. Na paternidade, o pai dá o que o filho precisa e não o que ele pede. Assim é o nosso Deus. Amém? O compromisso de Deus é dar o que nós precisamos, não o que nós queremos. Correto? Deus dá para a gente o que a gente precisa para viver, não o que a gente pede muitas vezes a Ele. Esse é o compromisso do Senhor. A palavra nos diz em Efésios 4:6 que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. 1 Coríntios 4:15, quando fala de Paulo, Paulo diz aos coríntios: vocês podem ter muitos preceptores, ou seja, vocês podem ter muitas pessoas que cuidaram de vocês, mas um só é o vosso Pai, e eu vos gerei em Cristo. Ainda que a gente use a palavra líderes, eu quero chamar sua atenção para isso. A palavra líder aparece poucas vezes na Bíblia. Você sabia disso, não? Poucas vezes. Se eu não me engano, ela aparece 22 vezes só. Aparece uma em Isaías,
se referindo ao Senhor Jesus Cristo, que Deus ia levantar, mas ali toma a figura de Davi como líder que Deus ia levantar, e ali em umas versões fala príncipe e governador, que vai governar o povo dele. Mas as 21 vezes que a palavra fala líder, não se refere a relacionamento, se refere a tarefa. Estão me compreendendo? Vai dizer, não tem líder na Bíblia. Tem sim, tem, é um fato. Mas uma vez só se refere a Deus como líder. A outra vez que aparece em números, quando o povo quer levantar um líder ou um capitão para levar o povo de volta para o Egito. As outras 20 vezes, aparece 10 vezes em 2 Crônicas e aparece 10 vezes no livro de Neemias. Então são 22 vezes só que aparece na Bíblia a palavra líder. Mas eu quero dizer para vocês que, pensando em termos da cabeça de Neemias ou na história de Neemias, ele chama os homens para liderar o quê? Quem se lembra da história de Neemias? A reconstrução dos muros de Jerusalém. Então ele levantava um líder para cuidar do levantamento ou da restauração de uma parte do muro. Então ele colocava um líder sobre vários homens e eles trabalhavam. Mas quando terminasse a tarefa de reconstrução do muro, a liderança acabava. Pergunto, o que um encarregado de uma obra, de uma construção, precisa saber da vida dos seus pedreiros? Nada. Ele só precisa saber assim, se ele faz o trabalho direito, se ele entrega na hora, se ele não enrola, só isso. Mas não sabe o nome. Poderia até colocar um número para cada um. Pedreiro número 1, pedreiro número 2, pedreiro número 3, que tanto faz, como chamar, porque não importa a pessoa, importa o trabalho que ela faz. Então, quando aparece essa palavra líder, tanto em 2 Crônicas como em Neemias, essa palavra líder está ligada à tarefa e não a relacionamento. Estão me compreendendo? Infelizmente a igreja hoje, ela dá muita força nessa palavra líder. Nós precisamos formar uma escola de líderes. Mas eu tenho pensado, amados, que nós precisamos formar uma escola de pais. Porque é disso que a igreja se ressente. A falta de pais, não falta de líderes. Não falta de líderes. Então você vai dizer, então, um líder é algo totalmente negativo? Não. Não, porque todo pai tem que ter um coração de liderança. Todo pai tem que saber liderar. Agora, nem todo líder é pai. Nem todo líder tem coração de pai. Então eu penso, e aqui estou colocando isso aqui subjúdice, para vocês julgarem, nós precisamos orar a Deus para Deus levante pais no meio da igreja. Claro que pais que liderem, pais que indiquem o caminho. Um líder que não é pai, ele fica de longe dizendo assim, vai lá que o caminho é aquele. O líder que é pai, ele diz assim, vem atrás de mim que eu vou mostrar como é que é. Você percebe a diferença? O líder que é pai, ele faz primeiro para mostrar como é. O líder ordena. Aliás, a palavra fala que aquele que não governa a sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? A gente relaciona governo com mandamentos, mas governo não está relacionado com mandamentos, está relacionado com suprimento. Governar bem é suprir a necessidade de um povo. O que você espera do governo do nosso país? Novas leis? Ou segurança, saúde, educação? O que você espera do governo? Não existe no mundo uma Constituição que tem mais mandamento que a nossa. Não existe. A Constituição americana tem 7 artigos. A nossa, nem sei quantos tem. Nem sei quantos. Então o problema, amados,
é que nos falta paz na vida da igreja. Não sei se vocês podem concordar comigo nisso. Então, que Deus nos dê um coração de paz. E claro, estou falando de pai aqui, no sentido genérico, no sentido de que as mulheres que estão aqui precisam ter esse coração de mães na vida do povo do Senhor. Amém? Essa tem que ser a característica principal dos homens que estão sobre nós, das mulheres que estão sobre nós, cuidando das nossas vidas. Aí você vai dizer assim, peraí, mas Jesus falou que a ninguém nesta terra chameis de pai. Lembra desse texto? Agora Paulo, nem pai nem mestre. Pois é, mas aí vem Paulo e fala assim para Timóteo, meu verdadeiro filho, tanto para Timóteo como para Tito. Lembra não? Paulo vem e diz assim, vocês podem ter muitos que cuidar de vocês, mas não só é pai de vocês. Então, que será que Paulo então estava contrariando o Senhor? Eu creio que o Senhor estava nos alertando da possibilidade de que alguém nos quisesse tomar como possessão por haver nos gerado. Você sabe, se você tem filho, você sabe que os filhos não são seus. Poxa, só um amém? Vou falar de novo. Não, eu fico preocupado, vocês não falam amém, eu fico pensando que vocês vão me corrigir depois. Os filhos não são nossos. Você não tem filho para você. Você tem filho para o Senhor. Amém? Você lembra de Ana? Ana, durante vários anos, ela pede um filho ao Senhor. Lembra? E Deus não dá. E por que Deus não dá? Por que Deus não dá? Porque ela queria um filho para mostrar para a Penina que ela também era capaz. Porque todo ano Penina falava assim, eu tenho, você não tem. Era o versículo predileto de Penina. Ela ficava chateada com isso, falava, Deus me dá um filho, eu quero mostrar para essa mulher que o Senhor é poderoso. Que mostrar para o Senhor que o Senhor é poderoso? Ela queria mostrar que ela era capaz. Mas será que não tem gente que quer ter discípulo para mostrar que pode? São meus discípulos. Para com isso, irmão. Não são seus, não. São do Senhor. Estou falando de quê? De filho ou discípulo? Nós não temos. Deus só deu filho para ela quando ela mudou a oração. Me dá para eu dar a ti. Aí Deus falou, está aqui. Amém? Os filhos não são nossos. Se você guardar isso desde que seu filho é criança, quando passar aquela pessoa estranha e levar seu filho, você não vai ter problema. Principalmente ser filha. Eu criei tanto tempo, o primeiro que passa leva. Se você criar o seu filho para o serviço do Senhor, quando numa reunião, em algum momento, seu filho chegar para você e falar assim, pai, estou sentindo de Deus de ir lá para o sul da Ásia, será, filho, eu lhe preparei para isso, você não vai ter problema. Aliás, os filhos não são flechas? Flecha não é para ficar na aljava, flecha é para ser mandada, e a flecha é para ser mandada para longe. Esse ano nós mandamos 7 adolescentes para Moscou. A igreja lá tem um acampamento, e nesse acampamento eles levam pessoas da congregação e os colegas que não são cristãos. E já é o 2º ano que a gente manda adolescentes para lá, para ajudar a pregar o evangelho para os russos. E eles foram. E eu estava conversando com os pais, preparando essa viagem, e perguntando aos pais se eles tinham paz. Aos pais, se eles tinham paz. Aí um deles falou assim, uma resposta interessante, falou, Jamil, eu estou fazendo musculação. Eu falei, por quê? Para mandar o meu filho o mais longe possível. Você está fazendo musculação, não? Ou você está segurando seu filho perto de você? Os filhos não são nossos, são do Senhor. Pastores, serve para a igreja também.
serve para os discípulos, eles não são nossos. Nós os estamos preparando para o serviço do Senhor. Filho não é possessão nossa, os filhos não são propriedades nossas, e é isso que Jesus está alertando ao nosso coração. Nós não somos propriedade de ninguém, senão do Senhor. Amém? Muito bem. Romanos capítulo 8, versículo 15, Paulo nos dá uma das mais importantes características do Espírito Santo. Não recebestes o espírito de escravidão, mas para outra vez estás em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Só uma curiosidade. Até o capítulo 8, versículo 1 de Romanos, aparece uma única vez a palavra filho. A partir do capítulo 8, versículo 1 em diante, a palavra filho aparece muitas vezes, sempre ligada à operação do Espírito Santo, sempre ligada ao Espírito Santo. Então parece que Paulo vai construindo a sua carta até o capítulo 8, aí chega no versículo 11, ele fala do Espírito Santo que habita em nós, fala da nossa ressurreição, da nossa restauração pelo Espírito Santo, e aí ele fala da obra do Espírito Santo em nossas vidas, e a principal obra do Espírito Santo é nos fazer filhos de Deus. Principal obra do Espírito Santo. Aqueles que receberam Jesus, recebeu o poder para se tornarem, para serem feitos filhos de Deus. Aí quando chega no versículo 15, ele diz que nós temos recebido o Espírito de adoção. A palavra que Paulo usa aqui para filho é uma expressão muito interessante. Eu não sei grego, eu sou curioso, mas ele usa uma palavra aqui, que é a palavra huiostesia, que está falando de uma posição de filho. Existem duas palavras para filhos, existe a palavra teknos, existe a palavra huios, e existe a palavra huiostesia, que é uma derivação da palavra huios, que fala de uma posição de filhos. Paulo, escrevendo aos Romanos, eu creio que na cabeça de Paulo, ele estava pensando numa cerimônia que havia entre os romanos, que era uma cerimônia parecida com a cerimônia que havia entre os judeus. Os judeus têm uma cerimônia que era o Bar Mitzvah. Vocês se lembram dessa cerimônia? Bar Mitzvah, que a igreja evangélica no Brasil trouxe como Bar Baraká, mas a expressão judia ou judaica é o Bar Mitzvah. No Bar Mitzvah, quando o menino ele chegava aos seus 12, 13 anos, o pai levava esse menino diante dos anciãos, e a partir dali o menino era declarado homem. Ele era homem a partir dali. Então você percebe que na cultura romana, nas culturas antigas e mesmo nas culturas de hoje aqui dentro do Brasil, dos indígenas, não havia a figura do adolescente. Não existia isso. O negócio de adolescente foi criado após a Segunda Guerra Mundial, quando os pais mortos, as mães tinham que trabalhar, os filhos ficavam em casa sem pai nem mãe. Nesse período de mutação hormonal, os filhos ficavam meio acelerados, sem pai, sem mãe, juntava a alteração hormonal com rebelião da falta de pai, aí se criou a figura da adolescência. O que a gente vai fazer com isso eu não sei, mas nós criamos uma cobra e nós precisamos cuidar dela. Esse pessoal não tinha tempo para ser adolescente. Aliás, eu fui criado no interior da Bahia e lá não tinha isso não. 8 anos pegava na enxadinha, não tinha tempo para ser adolescente não. Toda mutação hormonal resolvia carpir no feijão. Esse não é o assunto, vamos mudar de assunto. Pensa nisso, amados, pensa nisso.
Então nesse momento ele passava a ser homem. Então havia duas coisas só, menino e homem. Essa fase adolescente não existia, é uma fase artificial. Artificial, não tem nada a ver com a nossa história. Aliás, a palavra adolescente significa aquele que pode adoecer. É uma palavra latina. Aquele que pode adoecer. Chamar os meninos de adolescente é um negócio sério, né? Tá, depois vocês pensam nisso aí. Paulo estava se referindo, que ele não está escrevendo aos judeus, ele está escrevendo aos romanos, que tinha uma outra cerimônia muito parecida com a experiência dos judeus, que era uma experiência chamada toga virilis. Os judeus chamavam de bar mitzvah, os romanos chamavam de toga virilis. Para o judeu, aos 12 anos, 13 anos, ele era homem. Só que a experiência de toga virilis, o menino vinha com um tipo de toga, e ele trocava diante dos anciãos, e agora ele era homem, com os mesmos direitos e poderes do seu pai. Agora ele podia assinar documentos em nome do Pai. Daí a expressão de Jesus, quando ele usa a expressão em nome de Deus. A expressão em nome de significa eu estou assinando como se meu pai estivesse assinando aqui. Quando você põe a mão na cabeça de alguém e fala em nome de Deus, não é a sua mão, é a mão do seu pai que está ali. Todos os seus atos são agora atos do Pai. É sério esse negócio? Pois é. Pois é. E sabe quem fez isso? O espírito de adoção que está dentro de você. Você recebeu o espírito de adoção. Agora você pode falar em nome do Pai. É o próprio Pai que está falando. É muito sério e é muito privilégio nosso. Falar em nome de Jesus não é só um jogo de palavras, mas é uma posição. Deus nos estabeleceu. É uma figura jurídica, é um assentamento, é um estabelecimento. Deus nos estabeleceu como filhos de adoção. Agora somos filhos. Amém, amados? Nós temos agora uma posição em Deus. Somos filhos do Senhor. É alguma coisa feita em cartório, foi estabelecido. Agora você é. A consequência é que nós sentimos o desejo também de adotar. Porque tem um espírito de adoção. O espírito de adoção geme dentro de nós querendo gerar filhos. Sim ou não? Você não pode ver um solitário sem querer que ele seja também filho de Deus. Não é o seu amor, é o espírito de adoção que está dentro de você. Ele não quer que ninguém fique solitário. É o espírito de adoção que geme, que geme. O texto aqui fala de 3 gemidos: o gemido do Espírito Santo, o gemido da natureza e o nosso gemido junto com o Espírito de Deus. O texto aqui fala de 3 gemidos. Você reparou, não? Romanos 8 fala desses 3 gemidos. Mas é um gemido que nós gememos, que foi posto pelo próprio Espírito do Senhor. E qual gemido? A expectativa da revelação dos filhos. O Espírito Santo geme na ardente expectativa de que os filhos de Deus apareçam não só em nós, mas os filhos de Deus que estão no mundo, que não conhecem a Deus, que se tornem filhos, porque Deus não criou nenhum homem para o inferno. O desejo de Deus é que todos alcancem a salvação e sejam filhos de Deus. Amém, amados? Esse é o desejo do Senhor, esse é o desejo de Deus. Passamos até a mesma natureza do Pai. Em outro lugar, Paulo diz assim: já não sois servos, mas sois filhos. E se és filhos, sois também herdeiros de Cristo. Implicação: passamos até a mesma natureza de Deus. O Espírito de Deus está dentro de nós. O Espírito, amados, é a força que nos move. O Espírito é a força que molda a nossa vida. E nós temos dentro de nós. Quando Jesus fala aos seus discípulos que eles receberiam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, a palavra que Lucas emprega ali é a palavra dunamis. É a palavra que ele emprega. Você conhece alguma palavra em português derivada dessa palavra, dunamis?
Dinamite, dínamo. Qual o trabalho do dínamo? O que o dínamo faz? O dínamo gera energia elétrica. Ele gera energia elétrica. E a palavra dinamite, o que ela faz? O que o dinamite faz? Rebenta, explode, muda tudo. É impossível ter o Espírito Santo dentro de si. É impossível que tenhamos o Espírito Santo dentro de nós e esse Espírito Santo não provoque em nós uma devastação total das coisas que não agradam a Deus. É impossível ter dinamite explodindo dentro da gente e a vida da gente continuar a mesma coisa. É impossível. Ou então não é dinamite. Mas ele fala: e recebereis poder. Esse Espírito que está dentro de nós. Então essa é uma implicação. A outra implicação é que agora nós somos filhos maduros de Deus. O Espírito Santo nos faz maduros em Deus. Amém? Amadurecidos, experimentados. É isso que o Espírito Santo faz. Outra implicação é que nós passamos a ser adotadores. Nós passamos a adotar. Os filhos que chegam na igreja, ou as pessoas que chegam na igreja, não ficam solitárias. Elas foram geradas, agora elas são filhas. E você manifesta a elas o caráter paternal de Deus. Amém, amados? Amém. Promessa de Deus qual foi? Que Ele não deixaria um solitário sozinho, mas faria com que o solitário habitasse em família. Amém? Então você recebeu essa graça de gerar. E eu rogo a Deus que, se tem alguém aqui com ventre doente, que Deus cure nesse dia. Que Deus cure. Deus não quer que nenhum de nós aqui fique sem filhos, porque Ele falou que é estéril, será mãe de muitos filhos. Amém? É estéril. Então, se é estéril, vai ser mãe de muitos filhos. E o que pode gerar então? E muitos filhos. Deus nos escolheu para que produzíssemos filhos, e muitos filhos, e abundantes filhos, para a glória dele. Por quê, amados? Porque nós temos o espírito de adoção dentro de nós. Amém? Temos o espírito de adoção. Agora, para gerar filhos, do que nós precisamos? O que nós precisamos fazer para gerar filhos? Bom, quando Ana escuta aquela palavra que ela ia ter filho, o que ela faz? O que ela faz? Ela vai para casa. E em casa, o que ela faz? Ela vai namorar com seu marido. Nós, para ter filho, o que a gente precisa? Namorar com o pai. E João diz assim: tende em vós o divino sêmen. Tende em vós o divino sêmen. Não coabiteis com a prostituta, mas coabiteis com o Espírito Santo, porque aquele que coabita com a prostituta é uma só carne com ele, com ela, mas o que coabita com o Senhor forma um só espírito. Você quer ter filho, mas você não relaciona com o pai? Se o casal é normal, vai precisar fazer força para não ter filho. E eu quero dizer para você que o pai é normal. O pai é normal. Ele quer gerar filhos em nós. O que nós precisamos é nos relacionar com ele. Para dizer: minha coisa assim é meio complicada, você falando essas coisas. Amado, e se eu falar as coisas que Paulo fala? Que diz que ele estava sofrendo para dar a luz, para parir. Interessante, né? Por quem sofre de novo dores de parto. E ele fala que ele amamentava o pessoal como uma ama que cuida dos seus próprios filhos. Que loucura, um homem que amamenta. Então, se você ficou escandalizado com minhas palavras, fique então com as de Paulo. Homem amamentar, homem parir. E parir a mesma pessoa várias vezes.
É ruim, não? Não, fulano dá muito trabalho. Meu Deus, trabalho com ele muito tempo. Não tem jeito, não, é rebelde. Rebelde. Vou largar para lá. Paulo pariu os Gálatas várias vezes, até ver Cristo formado neles. Dor de parto dói? Não sei. Mas eu sei o que é dor de cálculo renal. E os irmãos que tiveram as duas coisas disseram que cálculo renal é pior do que parto. E eu calculo que seja, porque pelo menos no parto você tem a glória de ver um filho. E no cálculo renal que você vê só uma pedra. Aí você pega aquela pedra e fala assim, nasceu. Que glória, não? Há muita diferença entre a paternidade e o paternalismo. Deus não quer uma igreja paternalista. Deus não quer que nós sejamos paternalistas. Deus quer que nós sejamos pais. O pai, ele entesoura para os filhos. No paternalismo, os filhos enriquecem os pais. Eu sou de uma família de 13 filhos. Meu pai é nordestino, e há uma mentalidade no Nordeste que quanto mais filhos você tem, mais segurança você tem no seu futuro. É assim um tipo de aposentadoria. Então eu vou ter bastante filho para ter um futuro tranquilo. Isso é paternalismo. E o paternalismo, a pessoa pensa nela e não nos filhos. O pai se alegra na realização dos filhos. No paternalismo, a glória é dos pais. Eu me lembro do momento, do texto que diz que quando Davi estava para morrer, os seus valentes chegam perto da sua cama, ele está lá já nos últimos dias da sua vida, e eles dizem para Davi que o reino do teu filho seja maior que o teu reino, que a glória do teu filho seja maior do que a tua glória. Se Davi tivesse um problema de paternalismo, ele teria morrido do coração naquela hora de desgosto. Ele poderia dizer assim, eu estou aqui na cama, esse pessoal vem com essa maldição, que meu filho vai crescer mais do que eu. Mas amados, o pai vive para isso, ou não vive? O pai só se realiza no seu desaparecimento. Lembra da experiência da semente do grão de trigo, que caindo à terra, se ele não morre, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Então o nosso sucesso, por mais paradoxal que isso possa parecer, o nosso sucesso está no nosso desaparecimento. O nosso sucesso está na nossa morte. O nosso sucesso está em fazer com que os nossos filhos apareçam e que nós desapareçamos. Esse é o nosso sucesso. Aliás, eu tenho falado com os pastores o seguinte: você tem que trabalhar para perder o emprego. Você tem que trabalhar para sumir. E quem tem que aparecer são os seus filhos. São seus filhos. Eles têm que aparecer. O pai, que é pai, ele desaparece. No paternalismo, o pai precisa ser honrado. Não, meus filhos não me honram. E aí ele entra com problema, ele entra em depressão, porque os filhos não lhe honram. Tenha misericórdia, honre seus filhos. O pai, ele prepara o filho para caminhar livre. No paternalismo, o pai prende. Nós precisamos criar os nossos filhos para que eles sejam livres diante do Senhor. O verdadeiro pai perde para que os filhos ganhem. No paternalismo, há uma competição constante entre filhos e pais. Existe um problema sério em homens que competem com os filhos, competem pela atenção da mãe, competem por cuidado. E eu não conheço na família quem tem que ser ou quem deve ser mais servo que os pais.
Sim ou não? E a gente que pensa que pai é uma posição para a gente receber. Não, amados, pai é o ministério para perder. Para perder. Nós temos que perder para que os nossos filhos ganhem. O pai ensina tudo para os seus filhos. Não há segredos que o pai não ensine. No paternalismo, os pais guardam para si algumas coisas que não confiam totalmente nos filhos. Nas minhas anotações aqui eu digo que no paternalismo a gente não ensina o pulo do gato. Sabe o que é pulo do gato? Não. Uma expressão mais dos antigos, né? Mas é uma boa coisa para você aprender, viu? O pulo do gato é extraído de uma história acontecida entre a onça e o gato. Quando a onça chega para o gato, que ela queria pegar o gato, mas pretensamente, né, chega para o gato e fala: escuta, eu queria que você me ensinasse seus segredos, eu preciso aprender com você, que você sabe mais que eu. E o gato ensina para ela vários pulos que ele dá. E chega um dia o gato fala assim: olha, ensinei tudo para você. A onça ensinou tudo, ensinou. Ela pula em cima do gato e o gato dá um pulo de lado. Só o gato pula de lado, só, nenhum outro animal. E ela falou: escuta, você disse que me ensinou tudo? Sim, mas esse eu guardei. O pai ensina tudo e não guarda nada para si. Ele não tem reservas. O pai leva os filhos a experimentar riscos. No paternalismo, a gente super protege os filhos. E aqui, amados, tem uma coisa que está causando muito dano aos nossos filhos: a superproteção. Isso causa mais danos do que os perigos da vida. Por medo de ver os nossos filhos sofrer, a gente causa um sofrimento no futuro deles. Ah, não, eu já vi pais falando assim: ah, não, eu não vou deixar que os meus filhos sofram como eu sofri. Essas pessoas esquecem que foi exatamente o sofrimento que mudou o seu caráter. Amados, o sofrimento é uma tremenda ajuda para a nossa formação. Daí, você conhece filhos hoje que não andam a pé, que não caminham a quadra, que não tomam sol, e não tomam poeira, e não vão para o campo missionário. Ah, não, para ir para o campo missionário tem sofrimento? Tem. Ah, não, filho, ficar por aqui. Ah, não, cuidar de gente dá trabalho? Dá, então não vou cuidar de ninguém. Foram criados assim. Foram criados assim. Filhos que não cuidam da sua própria cama, filho que não varre o quarto, filho que não lava a louça, filho que não se levanta, chega lá e fala: mãe, faz meu prato, pai, faz meu prato, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. Eu não sei qual a doutrina de vocês, mas eu não dou mesada para meu filho, não. Se me pedir mesada, é possível que eu lhe dê uma cadeirada. Não, porque o mundo não dá mesada. Chega lá, eu vou achar um emprego na empresa, aí vou para casa, falo assim: olha, a mesada eu recebo em tal conta, ele pode mandar para lá. É assim que funciona o mundo? Não, o mundo não funciona assim. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. A gente fez uma tabelinha lá em casa: pôr o lixo para fora, R$2, lavar o carro, 10. Quer ganhar? Trabalhe. Tem um mandamento na Bíblia: aquele que não trabalha, não coma. Ah, mas não estou sentindo trabalhar. Então não sinta de comer. Mas aí nós criamos meninos e meninas que não correm riscos, não se lançam, não vão para a obra missionária. Eu não estou falando obra missionária na China, no Japão. Eu estou falando que não vão para o próximo bairro, não se envolvem, porque tem medo de sofrer. Mas, amado, o sofrimento faz bem a gente. Faz bem. Faz bem. A paternidade de Deus é inerente à sua própria natureza. Faz parte da natureza de Deus a paternidade. E quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos dá essa característica de paternidade. Ele nos dá isso. Paulo, ele tomou isso para si. E era assim que ele tratava as pessoas que estavam com ele.
como filhos. É verdade que eu acho que ele colocou uma tremenda confusão na cabeça de Tito e de Timóteo, porque ele chama os dois de meu verdadeiro filho. Eu quero saber quando os dois se encontravam, como é que era a coisa, né? Não, eu que sou o verdadeiro filho de Paulo. Ele escreveu essa carta para mim, aí Tito mostraria uma outra carta, não, mas ele está dizendo que eu sou o verdadeiro filho. Era assim que eles sentiam, como verdadeiros filhos. Era isso que Paulo queria que eles sentissem, que não estavam desamparados, que eles tinham um pai para cuidar deles. Amém? Meu amado, deixa Deus, pelo seu Santo Espírito, operar isso em você. Que você seja um pai. Ah, mas onde é que ficam os líderes? Como pai você vai ser um líder. Como pai você vai ser um líder. Eu fui pastorear uma igreja uma vez, fui assumir a igreja naquele tempo que a gente tomava posse de igreja. E o problema é que eu fui empossado. Me puseram num poço. Porque o pastor anterior, ele dava curso de líderes. E a congregação lá devia ter umas 50, 60 pessoas, todos eram líderes. Falei, meu Jesus, como é que eu faço para trabalhar com líderes? Não tinha um liderado, todos eram líderes. Não tinha um que servisse, todos eram líderes. Falei, Deus do céu, como é que eu faço? E Deus me deu um texto. Quando os 24 anciãos chegam diante do Senhor e depositam a sua coroa. Eu chamei os líderes e falei, irmãos, eu queria colocar para vocês hoje que vocês renunciassem à liderança. Colocassem a coroa diante do Pai e acabassem com esse negócio de liderança. Me mandaram embora. Ao invés de tirar a coroa, mandaram o coroa embora. Que Deus nos ajude a formar paz. Essa tem que ser a nossa ênfase. E aí eu tiraria a partícula conjuntiva ali. Pastores líderes. Pastores que são líderes. Pais que são líderes. Líderes que são pais. Amém? Você tem o espírito de adoção. Você tem espírito de adoção. Não é uma questão da gente se esforçar para ter. Nós temos. O que nós precisamos é deixar o Espírito Santo ser Pai através de nós. Que Ele gere através de nós. E que as pessoas que cheguem à congregação se sintam em família. Que elas possam dizer assim, eu tenho família, eu tenho pessoas que cuidam de mim. O discipulado não vai ser opressivo, mas vai ser o ensino de pais a filhos. As pessoas não vão ser só membros de uma congregação, vão ser parte de uma família. E nós vamos revelar aqui a paternidade do Senhor. Talvez, amados, é uma das coisas que mais a sociedade precisa hoje, a revelação da paternidade de Deus. Aliás, esse é o investimento de Satanás, acabar com a família. Porque a família revela o caráter de Deus. A família revela a paternidade de Deus. Que Deus nos ajude a termos pais e a sermos pais.